Primeiramente, bom dia a todos e a todas, né? Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Sandro Silva, eu sou economista e sou atualmente supervisor técnico do Diese Paraná. A ideia é fazer uma fala aqui para vocês sobre a reforma da Previdência. Eu acho que alguns já têm algum conhecimento do tema, né? Mas antes de começar a falar especificamente do tema, acho que era importante introduzir falando um pouquinho do Diese, né? Acho que é importante a gente falar para as pessoas o que significa o Diese, não sei se todo mundo conhece. Até algumas pessoas acham que o Diese é uma entidade pública, na verdade não é, uma entidade privada, criada pelo movimento sindical, né, em 1955, tem mais de 60 anos, e a principal atividade do Diese é assessoria ao movimento sindical, né. Então, as entidades que se interessam para ter acesso à produção técnica do Diese e a assessoria do Diese se filiam ao Diese. E o Diese vem sendo, nos últimos anos, um assessor direto do movimento sindical e das centrais sindicais em vários debates que ocorrem no Brasil. E o tema não foi diferente, né? O Diese vem participando com reuniões com as centrais, né? Até o Juvenal estava participando desde o ano passado, quando o governo atual assumiu o poder, onde se colocou a possibilidade de discussão da reforma da Previdência, que no primeiro momento o governo sinalizou que ia construir uma proposta junto com o movimento sindical, mas na verdade não foi isso que ocorreu, né? Infelizmente. Até antes mesmo de ser anunciada essa proposta, que foi mudada, né, que teve o substitutivo, o Diese fez algumas publicações junto com as centrais sindicais, indicando várias coisas que teriam que ser feitas com relação à Previdência antes mesmo de se discutir uma reforma, né? Não sei se todo mundo teve acesso a essa publicação, essa nota técnica, onde o Diese e as centrais sindicais sinalizavam que antes de qualquer reforma você teria que rever várias isenções que existem, né? Vários setores que não pagam ou têm uma situação diferenciada, cobrar as dívidas, né? A gente sabe que tem mais de quase 500 bilhões de dívida, inclusive a JBS, que anunciou a delação, foi anunciada a delação semana passada, deve para a Previdência Social. Várias empresas, até empresas públicas, devem para a Previdência Social. E um dos pontos que foi elencado na época, lá no ano passado, acho que foi em outubro, foi isso, cobrar as dívidas, né, rever as isenções que existem, por exemplo, entidades filantrópicas não pagam, né, não contribuem para a Previdência. Vários pontos foram elencados, mas, infelizmente, foram desconsiderados pelo governo, né. E, para surpresa do movimento sindical, em dezembro, até a gente tinha uma atividade aqui em Curitiba para debater Previdência. De surpresa, o governo chamou as centrais e anunciou que ia mandar um projeto de lei para a Câmara dos Deputados para ser avaliado com relação à reforma da Previdência. E o Diese, junto com as centrais sindicais. E no início do ano, o Diese fez várias produções, tem uma nota técnica, além disso, fez vários debates. Em fevereiro, fez um debate em São Paulo, com vários especialistas do setor, né, da questão da Previdência Social. E depois fez jornadas nacionais de debates, que a gente fala que foram debates em todas as capitais do Brasil e em vários municípios. Por exemplo, aqui no Paraná, a gente teve debates em 5 cidades, né, Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Foz, e Cascavel, onde a gente fez debate junto com o movimento sindical com relação à Previdência Social, e a gente vem ajudando nesse debate, e recentemente, tendo o substitutivo, o Diese está para lançar a nota técnica, revisando essa nota técnica, porque a proposta mudou da original que tinha sido apresentada em dezembro, mudou agora quando foi aprovado no Congresso Nacional, e logo vai ser divulgado isso. E aqui a ideia é falar um pouquinho dessa questão da Previdência. Não vai dar para a gente aprofundar, porque o tempo é escasso, mas alguns pontos que a gente julga que seja importante ser debatido, né, nesse momento, e as pessoas entendam mais a questão dessa reforma da Previdência que está sendo proposta pelo governo. Deixa eu só ter... Porque não tá... Aonde que... Não fica lá. Não, mas não é na tela, não. No computador. Pessoal. Ele está com um problema lá. Só um momento. Então, qual que é a ideia da apresentação? Eu vou falar de forma geral qual o impacto da Previdência, né? E falar os motivos que o governo, quais são as justificativas que o governo está utilizando para propor essa reforma. E depois a gente vai analisar ponto a ponto e as possíveis consequências dessa reforma para o trabalhador. Um detalhe muito importante para a gente começar o debate é a gente frisar o ponto que essa reforma proposta pelo governo é uma reforma ampla, né, profunda e prejudicial a praticamente todo mundo, né?
Alguns tópicos que a gente pode destacar. Um é a questão importante que ela atinge os atuais e os futuros contribuintes. Né? Quem que está atualmente no mercado de trabalho e contribui para a Previdência Social e aqueles que vão contribuir ainda. Além disso, atinge todos os tipos de benefício, tanto quem que está no regime geral, que é o INSS, como quem tem o regime próprio, que são servidores públicos, que são servidores ou dos estados ou dos municípios. Vão ser atingidos de alguma forma. Talvez diretamente ou indiretamente, na sequência a gente vai falar um pouquinho disso. Outra questão importante é que ele reduz substancialmente o valor do benefício, em função da mudança da forma de cálculo da aposentadoria. Ele tem um conceito muito restrito com relação a direito adquirido, que a gente vai poder ver ali. Você cria essa questão de quem está no mercado de trabalho ter uma situação um pouco diferenciada, porque ele cria um período de transição, né, para essas pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas é muito restrito, porque ele só gera o benefício dessa transição para você ter acesso mais rápido do que a regra que está sendo proposto. Mas com relação ao cálculo do benefício, ele já insere a regra proposta no projeto de lei. E ele converge vários segmentos, né? Mulheres com homens, né? No início era igualar a idade de aposentadoria, agora o governo deu uma recuada, ele mantém a diferenciação, mas reduz a diferença entre a aposentadoria do homem e da mulher. Rurais e urbano também aproxima e divide os rurais entre assalariados e produtor rural, né? Os servidores públicos e da iniciativa privada também acaba reduzindo as diferenças, né? E professores da educação básica e demais trabalhadores também acaba ocorrendo isso. Além disso, ele propõe uma idade mínima de aposentadoria e do BPC. O que é BPC? Benefício de proteção continuada. Aquelas pessoas que comprovam que não têm condição de sobrevivência, que não têm familiares para poder sobreviver, e com isso você já tem um benefício hoje. Hoje esse benefício é 65 anos. Inicialmente o governo tinha proposto que ele só ocorresse a partir dos 70, agora recuou um pouco, está falando em 68 anos. E a questão da aposentadoria por idade, de 62 e 65, a gente vai detalhar mais na frente. Mas um detalhe muito importante é que em ambas as situações, essa idade não é fixa. Ela pode ser aumentada ao longo do tempo, conforme o aumento da expectativa da população. Então, por exemplo, se daqui 10 anos a população brasileira viver 2 anos a mais, automaticamente você aumenta a idade mínima para a aposentadoria, né? E até também para o BPC. Então, é importante ficar claro isso, que não é uma idade fixa, ela pode aumentar ao longo do tempo. Uma coisa que eu já falei, que a regra de transição, ela só antecipa o acesso, mas a questão do benefício já entra na regra de cálculo proposto no projeto de lei. E, na verdade, é um incentivo à previdência privada, né? Então, a gente vê claramente que você está, na verdade, fazendo com que as pessoas vão para a iniciativa privada e peguem a questão da previdência privada. Mas é importante destacar que a previdência privada, a lógica é totalmente diferente da previdência pública, né? Porque a previdência privada, você vai ter direito àquilo que você acumulou como pessoa, né? Se ocorre algum problema, algum acidente de trabalho, alguma coisa, você vai ter direito àquilo que você acumulou. E, além disso, a contribuição da previdência privada é a contribuição só da pessoa, quando é previdência privada direto, não previdência complementar, que é outra coisa, que eu já falo. Porque, como que ocorre hoje? Tanto no INSS como nos servidores públicos, ele tem a contribuição do trabalhador e a contribuição da empresa, ou da prefeitura, ou do Estado, né? A previdência privada é só você contribuindo. Então, para você conseguir acumular, você tem que ter uma contribuição muito forte. E com relação às previdências complementares, o que é? Vários estados e municípios já têm previdência complementar, que é complementar a renda do trabalhador para aqueles trabalhadores que ganham acima do teto do INSS, que você tem um teto, né? Esse teto teve uma evolução ao longo do tempo, e a complementar é para quem que ganha acima do teto, principalmente, ter uma possibilidade de você ter uma aposentadoria maior do que aquele teto do INSS. Só que, normalmente, essas previdências complementares, a contribuição é abaixo do que é realmente as previdências, por exemplo, do INSS, ou a própria previdência dos regimes próprios, né? A contribuição é menor. Então, você não garante que você vai ter aquela diferença que você tem. Por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil, né?
o teto do INSS é 5 mil não chega a 5.500. Então, você paga sobre aquilo que excede esse valor. Mas isso não garante que você vai ter os 10 mil lá na frente, porque a contribuição normalmente é menor do que você faz diretamente no teu salário, e a contribuição patronal normalmente também é menor. Né? Só vou dar um exemplo. Hoje, o INSS, a contribuição do trabalhador ele varia de 8,65% até 11% do trabalhador e 20% da empresa. As previdências complementares, né, por exemplo, a FUNPRES, que é dos servidores públicos federais, é 9% do trabalhador, né, o máximo que pode ser, e 9% do Estado. Né? Então, você não garante lá na frente que vai ter essa diferença lá. Então, é importante ressaltar isso. Vamos para adiante. Qual que é a justificativa oficial do governo para fazer a reforma da Previdência? São várias, né? Uma é a questão da Previdência, que eles colocam que a Previdência é o maior item de gasto público e ela é deficitária. Primeiramente, não é verdade. A Previdência não é o principal gasto do governo. O principal gasto do governo, da União, hoje no Brasil, é o gasto com juros da dívida interna. Praticamente 45% das receitas da União vão para pagar os juros da dívida interna e a amortização da dívida interna. Só para vocês terem uma ideia, em 2014, 2015 foi mais ou menos parecido, o governo gastou só para rolar a dívida interna 500 bilhões de reais. Só para a gente ter ideia disso, isso significa 5 vezes o gasto que o Brasil, que a União, gasta com saúde. 5 vezes o que gasta com educação. São 20 Bolsa Família, equivalente a 20 Bolsa Família. Então, diferente do que o governo e a mídia afirma, a Previdência não é o maior gasto do governo. O maior gasto é os juros e a amortização da dívida interna. E outra questão que eles colocam que é deficitária, né? Isso depois na sequência eu vou falar, que não é verdade. Depois eu vou aprofundar isso. Além disso, eles colocam a necessidade de um ajuste, que na verdade essa reforma da Previdência está atrelado à PEC que foi aprovada no ano passado, né? Que foi a PLC 55, da questão do congelamento dos gastos da União, onde que congela as despesas primárias da União por 20 anos. Então, se você não conseguir aprovar algo da Previdência, você não vai conseguir cumprir essa lei, né, que é algo extremamente perverso, porque hoje a gente já tem uma situação complicada com relação à saúde, educação, segurança e a própria Previdência. Imagine se você congela as despesas, isso vai gerar um caos. Então, toda essa questão da Previdência tem a ver com essa visão do governo da questão do ajuste. Outro ponto que se coloca como justificativa é o envelhecimento da população. Isso, na verdade, está ocorrendo. É claro isso, qualquer um, né, sabe que está ocorrendo isso, mas a gente acredita que a questão de qualquer reforma tem que ser discutida e debatida com a sociedade. Né? E você tem outras formas de você amenizar esse problema de envelhecimento da população, né, e problemas com relação ao financiamento do INSS. Além disso, eles também, parte aí da mídia, fala que a Previdência no Brasil é generosa, porque eles fazem a comparação com o que a pessoa ganha na ativa e o que a pessoa ganha como aposentado. Só que eles omitem que o Brasil, a remuneração dos trabalhadores no Brasil ainda é muito baixa, né? Então, por mais que você tenha uma cobertura, eles falam em 82%, 82% do valor, por exemplo, uma pessoa ganha R$2.000, ela consegue se aposentar em média com valor em 82% do valor que ela ganha. Só que os salários são baixos e eles também não colocam no debate, e até tem estudos do Diese com outras entidades que demonstram o seguinte: por mais que você tenha um aumento do gasto da Previdência nos últimos anos, o gasto do Brasil comparado com os outros países ainda é muito baixo. Né? Então, além disso, outro ponto importante, como é eles falam que a Previdência é generosa, sendo que mais de 70% dos beneficiários do INSS ganham salário mínimo. Né? Mais de 70%. E cada vez está aumentando isso. Daqui a pouco todo mundo vai ganhar salário mínimo no INSS. Então, isso é uma questão que a gente questiona. E outra questão que eles colocam é que existem distorções entre os benefícios do regime geral e dos regimes próprios. Né? Isso eu acho que tem que ser debatido e tem que realmente reduzir, porque a gente sabe que algumas categorias acabam tendo privilégio. O problema todo é a forma que foi feita a proposta. Né? A proposta que era para ser discutido com as centrais sindicais, com a sociedade, não houve discussão. Né? Foi imposto pelo governo, né, essa proposta. Houve algumas melhorias, né, mas mesmo assim ela é extremamente negativa.
Um ponto que eu acho importante nesse debate é a questão dos fundamentos dessa reforma. Qual que é a principal questão que o governo coloca e a mídia coloca? Que tem que haver reforma, que a Previdência é deficitária. Primeiro ponto que a gente tem que olhar é o seguinte: Previdência no Brasil, ela não pode ser olhada de uma forma isolada. Tanto é, se você for lá na Constituição e ver no artigo 194, lá não fala de Previdência de forma isolada. Fala de sistema de seguridade social. O que é seguridade social pela Constituição? É saúde, assistência social e previdência. Então, você tem que olhar as questões no conjunto. O primeiro ponto é isso, que o governo não faz isso. Além disso, a questão do financiamento da Previdência Social. Né? Porque o que ocorre? Pela Constituição, o financiamento da Previdência Social, ela é feita pelo Estado, isso eu estou falando União, Estados e municípios, né? E também pela sociedade, pelos trabalhadores e pelas empresas. Né? E na Constituição está claramente falando isso. E o que de certa forma, financia, né? Teria que financiar a Previdência Social? O sistema de seguridade social. A contribuição que a gente recolhe sobre a folha, o trabalhador paga, as empresas pagam, e, além disso, você tem algumas receitas do governo que teriam que ser utilizadas para financiar a Previdência Social. Só que no cálculo que o governo e parte da mídia usa, eles não consideram essas receitas de contribuições. Eles só consideram a receita que é advinda da contribuição que o trabalhador faz e que as empresas fazem. E não considera principalmente essas duas contribuições muito importantes, a COFINS e a contribuição sobre o lucro líquido. Então, quando eles estão falando em DESH, é que eles desconsideram essas contribuições que deveriam ser. Além disso, você tem outro fato. Você tem ainda a DRU. Não sei se vocês conhecem a DRU, se vocês têm conhecimento da DRU. O que é DRU? É desregulamentação da Receita da União. Isso vem ocorrendo no Brasil desde os anos 90, que o que o governo faz? Algumas contribuições que têm propósito específico para financiar algumas coisas, o governo, através dessa lei, ele tira a obrigatoriedade do governo utilizar parte dessas contribuições para financiar os seus objetivos. E isso acaba impactando nessas contribuições que deveriam ser utilizadas para financiar a Previdência Social. Era 20%, e no ano passado, o governo atual aprovou o aumento dessa DRU em 30%. O que significa isso? Do recolhimento, por exemplo, da COFINS, ele pode pegar 30% disso e fazer o que quiserem. O que significa isso em número? As estimativas que tem que, neste ano, em função da DRU, você vai tirar da Previdência Social 70 bilhões de reais. Não sei se vocês estão acompanhando o debate. Qual que era o discurso inicial do governo? Com a reforma originalmente que foi proposta, ao longo de 10 anos você ia ter uma economia de 700 bilhões. Na verdade, só essa questão da DRU, se fosse eliminada a questão da DRU, já bancava isso, né, ao longo do tempo. Né, fora outras questões, cobrar a dívida e tal. Então, é importante ressaltar isso. E nos cálculos do governo, ele não considera essas receitas. E, além disso, ele joga na questão das despesas da Previdência algo que não deveria ser pagos com a contribuição do trabalhador e das empresas. Por exemplo, uma questão é a aposentadoria rural, que é um benefício que foi discutido e aprovado na Constituição de 88, onde o trabalhador rural ele não recolhe para a Previdência. Ele só tem a obrigatoriedade de comprovar que ele produziu e vendeu produtos que ele produziu. E, com isso, se ele comprovar a atividade rural em 15 anos, ele tem direito a uma aposentadoria por idade, que é equivalente a um salário mínimo. Na conta do governo, isso ele joga para o trabalhador e para as empresas para pagarem. Na verdade, é uma questão social. Né? Então, tem várias coisas que são questionadas na forma que o governo e a mídia coloca. Agora, um ponto importante citar é o seguinte: é necessário discutir uma reforma, mas não do jeito que foi discutida essa reforma, que não foi discutida essa reforma, na verdade. Né? Esse que é o grande ponto. Eu acho que tem que haver uma discussão séria sobre a questão da Previdência, Previdência Social, mas não da forma que está sendo feita, dos impactos que elas podem gerar. Aqui eu vou mostrar alguns dados. Se a gente usar a lógica que a Previdência é um sistema de seguridade social, a gente observa que ela é superavitária. Né? O dado até 2015, o último dado que a gente tem aqui é 2015, mesmo tirando os recursos que a DRU tira, você tinha um superávit de 12 bilhões, né? Considerando todas as receitas que deveriam ser consideradas.
Quando o governo pega e tira as receitas que ele tem para financiar o sistema de seguridade social, daí eles falam desses déficits. Por exemplo, 2015, 152 bilhões de déficits, né? Porque ele não considera essas receitas de contribuições que deveriam ser consideradas, e além de outras questões que acabam influenciando negativamente. Então, é importante esse debate para a gente ter clareza que a forma de cálculo que está sendo usada para dizer que há déficit é uma forma totalmente equivocada e errada, né? E que, de certa forma, engana a sociedade, de forma geral, quem não tem acesso às informações, né? Até teve várias propagandas do governo reforçando essa questão. Então, até teve propagandas do governo que foram tiradas do ar em função que falavam em verdade, muito em função dessa questão, dessa discussão de déficit ou não. Até foi proposta uma CPI para ter os reais dados com relação a essa discussão de ter déficit ou não. Não sei se está clara essa discussão que a gente colocou da questão da Previdência e do déficit ou não déficit. Agora vamos olhar quais foram as alterações que foram feitas na proposta inicial que o governo tinha mandado. Primeira questão, que o governo manteve o salário mínimo como piso da Previdência. Que na proposta inicial ele tirava isso. No BPC, ele falava que ia ter uma lei complementar para determinar qual que é o valor, que podia ser menor do que o salário mínimo. E a questão das pensões possibilitava você ganhar menos do que o salário mínimo, né? Podendo ser 60% do salário mínimo. Isso ele reviu isso e agora está mantendo. Ele aumentou, aumenta 3 anos no BPC, de vez de 5, que era 65, ele tinha proposto 70 e agora ele recuou para 68. Com relação à pensão de aposentadoria, na proposta inicial, não permitia acumular aposentadoria com pensão. Agora, na nova proposta, ele permite, desde que não exceda 2 salários mínimos, né? Se exceder 2 salários mínimos, você não pode acumular. Além disso, ele mantém a aposentadoria especial para professor e policial, mas com condições mais complicadas, né? Professor que hoje é 55 anos e 60 anos, ele joga para 60 anos e 25 anos de contribuição. E hoje é 15 anos no mínimo de contribuição. Vamos ver o que mais ele mudou. Ele modifica a forma de cálculo inicial, que era 51 mais 1%. Ele passa a ser 70% e mais um cálculo diferenciado. Ele mantém o direito ao provento integral no caso de incapacidade permanente para o trabalho. Que antes ele não mantinha isso, só mantinha para acidente de trabalho. E agora ele está mantendo. Regra de transição. Ele coloca a regra de transição para todo mundo, que antes ele limitava para mulher 45 anos e homem 50 anos, e agora ele está falando, todo mundo entra na regra de transição, mas estabelece uma idade mínima para se aposentar, né? Daqui a pouco eu já falo com relação a qual que seria essa regra de transição. Ele fixa o pedágio em 30%, a regra de transição inicial colocava uma idade mínima, e o pedágio era 50% sobre o tempo que falta. Ele manteve o tempo mínimo de 25 anos, que hoje é 15, de contribuição para se aposentar, só que ele daí cria uma evolução gradativa. Então, começa hoje em 15 e vai aumentando 6 meses em cada ano até chegar em 25 anos. E a proposta original era 25 anos direto. Além disso, ele mantém o direito do trabalhador rural a se aposentar com salário mínimo, só que ele altera a idade, né?
da mulher, principalmente, que é 60 homem, 57 é mulher, que hoje é 55. Né? Mas só que ele institui a contribuição individual, que hoje o trabalhador rural não precisa pagar. E a partir da proposta, vai ter que pagar individualmente. Né? Uma alíquota que vai ter que ser paga. Se eu não me engano, essa alíquota é igual ao MEI. Não lembro se é 4% ou 5% do salário mínimo que o trabalhador vai ter que pagar mês a mês para ter direito à aposentadoria, e hoje não tem. Hoje ele só precisa comprovar que ele produz e vende o produto. Ele rebaixa, né, os valores dos benefícios, porque ele pega a média. Deixa eu tomar água. Não é que eu fiz uma cirurgia da garganta, daí esses... Então, ele rebaixa os valores dos benefícios. Não sei se todo mundo sabe, que atualmente é a média desde julho de 94, mas você pega os 80% maiores. Com a proposta, ele mantém que vai pegar todo o período. Faz a média de todo o período, considera todos os salários de contribuição. E para os servidores, aí teve uma questão que prejudicou para os servidores, porque qual que era a proposta inicial? Quem entrasse na regra de transição e entrou no serviço público antes de 2003, ele garantia a questão da paridade e integralidade. O que é isso? Ele garante o salário da ativa e a paridade com os servidores da ativa. Né? Mantém o mesmo reajuste, ele é aposentado. Na proposta agora, todo mundo entra na transição, mas ele só vai ter direito à integralidade e paridade se ele tiver a idade mínima para se aposentar, né, que é 60 anos. Né? Então, ele nessa questão piorou a proposta e foi colocada para o serviço público, e a questão de quem não é professor é 62 anos e 65 anos, para você ter direito integral, seria só através da idade, mesmo você tendo 25 anos de contribuição. Esses são alguns pontos que foram alterados. Vamos ver um pouquinho das regras, para a gente entender melhor isso. Como que funciona hoje? Hoje você tem duas possibilidades de aposentadoria. Por tempo de contribuição ou por idade. Por tempo de contribuição é 30 anos a mulher, 35 o homem, né? E por idade é 60 a mulher e 65 o homem, com no mínimo 15 anos de contribuição. Essa é a regra atual. O que diferencia? Na questão do tempo de contribuição, você tem a opção, ou você se aposenta pelo fator, né, que ele leva em consideração a tua idade, a tua expectativa de vida, ou senão você espera a questão do 85-95, que você garante 100% da média. Né, que é 100% do 80% das maiores... a média é 80% maiores contribuições desde julho de 94. Né, e por idade... é 60 anos e 65 anos, com 15 anos de contribuição, e o cálculo como que é hoje? 70% mais 1% por tempo de contribuição. Então, por exemplo, uma mulher chegou a 60 anos e ela tem 15 anos de contribuição, que hoje é o tempo mínimo, ela se aposentaria com 85% da média, dessa média mais atual. Então, essa é a regra hoje de cálculo. Você tem a questão da diferenciação dos professores, que eles têm 5 anos a menos, né? Tanto de contribuição como de idade mínima. Então, professor hoje, para se aposentar, mulher 25 anos de contribuição e homem 30 anos de contribuição, e por idade 55, 60 anos. Então, essa é a regra atual. Não sei se ficou claro, que é muita informação ao mesmo tempo. Ficou claro como que é hoje? E com relação às regras atuais do acesso ao regime próprio? Ele não muda muito, só tem algumas coisas específicas. Né? Então, o tempo de contribuição, para você ter integral, 55 anos a mulher, 60 o homem, desde que tenha 30 ou 35 anos de contribuição, aí tem algumas exigências. 30 anos no festivo exercício, né, que seja servidor público, e 5 anos no cargo. Né? Então, isso dá direito à aposentadoria do servidor público. E por idade, é a mesma coisa que o regime geral, mas tem 10 anos... 10 anos
efetivo no cargo e 5 anos 10 anos efetivo no exercício e 5 anos no cargo. Então, só tem essa exigência a mais do que o regime geral. Qual que é a proposta da PEC? Só tem a aposentadoria por idade, né? E no caso dos urbanos e assalariado rural, 65 homem, 62 mulher e no mínimo 25 anos de contribuição. Esse é um ponto importante. Hoje é 15, passaria a ser 25 anos. Né? E esse é um empecilho, porque o que ocorre? Principalmente as mulheres e aquelas pessoas que estão em ocupação mais vulneráveis no mercado de trabalho, ela fica uma parte da sua vida trabalhando sem carteira assinada, ou até ela sai do mercado de trabalho. Né? Por exemplo, a mulher. Muitas mulheres têm filho, ela sai do mercado de trabalho e depois volta. Para ela conseguir garantir ter 25 anos é extremamente complicado. Né? Então, esse é um ponto importante. E no rural, que é economia familiar, aí o cara é produtor, pequeno produtor, qual que é a proposta? 60 anos para o homem, que mantém o que é hoje, e mulher aumenta para 57, que hoje é 55. E mantém os 25 anos de contribuição. Agora, a diferença é que você tem que contribuir individualmente, né? Que atualmente não precisa. Então, essa é a mudança mais geral com relação à forma de aposentadoria, e acabaria a aposentadoria por tempo de contribuição, só por idade. Servidores, mesma coisa, 65 anos e 62, mínimos 25 anos de contribuição, e o professor flexibilizou em relação à proposta inicial, que a proposta inicial era a mesma coisa que os demais, eles colocaram 60 anos tanto para homem como para mulher, né? Que hoje é 55 ou 60, né? Você pode se aposentar por idade. Ou, se não, por tempo de contribuição, que todo mundo... Que hoje, na verdade, você não tem... Você tem a possibilidade de você se aposentar por tempo de contribuição ou por idade. Né? Você opta. Então, você pode ter menos... Você não tem uma idade mínima para se aposentar, para quem se aposenta por tempo de contribuição. Você pode se aposentar com 45, 50 anos, desde que você comprove que você tem 30 anos e 35. Isso acaba com a proposta e, no caso do professor, estabelece 60 anos. Outro ponto muito importante com relação à média, que eu já falei. Hoje, as 80% maiores, e com a proposta do governo, é a média toda do período. Isso vai gerar uma perda para o trabalhador, porque se você considerando o período todo, vamos supor um trabalhador que, naturalmente, ele começa recebendo pouco e, ao longo do tempo, ele vai aumentando. Né? Se com a regra atual, você tira, por exemplo, uma mulher, 30 anos, você descarta 6 anos de contribuição, os 6 menores. Na proposta atual, você considera tudo. Isso, consequentemente, abaixa essa média. Né? Isso varia, o impacto disso, porque depende do histórico de vida do trabalhador ao longo do tempo e do salário que ele recebe ao longo do tempo. Né? Diferencia para pessoa. Mas uma coisa que a gente tem certeza que só a mudança desse cálculo já gera uma perda para o trabalhador. Qual que é a proposta do cálculo? Anteriormente, a proposta era 51% mais 1% por tempo de contribuição. Então, por exemplo, a pessoa teve 25 anos de contribuição, era 51 mais 25, com a proposta original. Então, ganharia 76% dessa média rebaixada. O governo mexeu nessa regra. Então, começa com 70% para quem tem 25 anos de contribuição, e ela vai aumentando de forma diferenciada. Então, do período de 25 a 30 anos, ele acresce 1,5%. De 31 a 35 anos, 2%. E de 36 a 40 anos de contribuição, 2,5% por ano. Significa dizer, para o trabalhador conseguir receber 100% da média, ele tem que ter 40 anos de contribuição. Na proposta original, você precisava de 49 anos de contribuição. Só que essa nova proposta ela tem um ponto negativo. Ela reduziu o percentual inicial, principalmente porque as pessoas têm menos tempo de serviço. Por exemplo, na proposta anterior, o mínimo era 76%. Aqui começa com 70%. Né? Então, na verdade, ele vai beneficiar só aquelas pessoas, eu fiz um cálculo, por exemplo, homem, só aquelas pessoas que têm mais de 22 anos de contribuição. Porque quem tem menos vai ser pior do que a proposta anterior que o governo tinha feito. Então, piorou para algumas pessoas isso, para quem tem menos tempo, e melhorou um pouco para quem tem mais tempo. Ficou claro essa questão? Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte.
porque eu fico falando aqui, todo mundo me olhando, assustado, né? Tá claro isso daqui, né, pessoal? Então, a gente fez uma simulação. Ó. Então, o que seria? Ó, 25 anos, 70%, e daí vai aumentando conforme aquelas faixas lá, né? Então, por exemplo, 35 anos, 87,5% dessa média. Você vai conseguir 100% apenas com 40 anos. E é o teto. Né? Hoje, existe a possibilidade, pelo fator, de você receber acima da tua média salarial. Né? Se você, no cálculo do fator previdenciário, ser maior do que 100, você consegue receber mais. Com a proposta do governo, não vai ter mais essa possibilidade. Você vai, o máximo que você consegue, por mais que você trabalhou 45 anos, 50 anos, o teto é 100% da média. Né? Não há mais a possibilidade de você ter uma aposentadoria maior do que a média. Então, o cálculo, aquilo que eu já comentei. Então, propõe, se a gente pegar a regra mínima, então, com 25 anos, que é o mínimo de tempo de contribuição para você se aposentar, você vai se aposentar com 70% da média. Na proposta original, era 76%. E hoje, o mínimo é 85%, que é a regra por idade, né? É a idade, né? Por idade, se você tem 60 anos, 65 anos, você se aposenta com 70%, mais 1% em cada ano de contribuição. Que o mínimo é 15, então 70 mais 15 é 85. Então, hoje, quem se aposenta por idade consegue se aposentar com 85% da média. Com a proposta do governo, vai ser 70% da média rebaixada. Está claro isso, pessoal? Então, outra coisa que ele mudou na proposta original foi a regra de transição, como eu comentei aqui. Originalmente, a regra de transição tinha um corte, né? Mulher 45 anos, acima de 45 anos, e homem 50 anos. Agora o governo está propondo que essa regra de transição é para todo mundo. Né? Todo mundo que queira usar a regra, usa. Qual que é a lógica dessa regra? Você calcula hoje quanto tempo que falta para você se aposentar, né? E sobre isso, sobre esse tempo, você agrega 30%. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, falta 10 anos para me aposentar. Para a regra atual. Então eu coloco 30%, então seria 13%, mas além disso, eu tenho que ter idade mínima, que essa idade mínima é progressiva. Né? E o tempo de contribuição mínimo também é progressivo. Tá? Porque o que ocorre? O governo propôs os 25 anos, ele não vai ser de imediato, ele vai aumentar meio ano a cada ano até chegar em 25 anos em 2039. Né? E a questão que eu comentei aqui, aqui está falando do tempo de contribuição, vou voltar aqui, tempo de contribuição. E daí a idade mínima, que hoje ela começaria com 53 e 55, essa idade mínima vai... Essa idade mínima vai aumentando a cada 2 anos, 1 ano, até chegar nos 62 e 65. Então, além do pedágio de 30%, você tem que cumprir a idade mínima, tanto para homem como mulher, que é diferenciado, que está, vamos ver se está nesse gráfico aqui. Ó. Então, por exemplo, você conseguiu, em 2024, ter o tempo que você faltava, mais 30%. Mas, além disso, você tem que ter a idade mínima, que no caso da mulher, em 2024, seria 56 anos, e o homem, 58. Então, na verdade, essa idade mínima, ela só vai... essa idade mínima não. Essa regra de transição, ela só vai beneficiar quem está mais tempo no mercado de trabalho. Né? Quem está menos tempo, se você fizer o cálculo, vai dar uma idade maior do que você teria pela regra que eles estão propondo, que é 62 e 65. Então, isso vai contemplar parte dos trabalhadores, e não todos, porque ela não vai ser vantajoso, porque lá na frente você não vai ter idade mínima, e quando você terá a idade mínima, você já vai chegar. E aí tem que ver caso a caso. Né? Aqui a gente trouxe alguns exemplos. Então, aqui, por exemplo, mudança com a PEC no regime geral, um homem. Vamos pôr o José, 55 anos, 30 anos de contribuição. Pela regra atual, para ele se aposentar, ele poderia se aposentar com 35 anos de contribuição. Então, no caso dele, ele teria que, mais 5 anos, ele poderia se aposentar. Pelo fator, né, recebendo 83,9% da 80% maiores, que é a média que é calculada hoje. Ou, se não, ele espera mais 1 ano e meio e poderia se aposentar com 100% da média. Isso na regra
atual. Né? Então, ele tem, pode dar por contribuição, ou pelo fator, ou pela regra 85-95, que ela é progressiva até chegar a 90-100. No caso dessa pessoa, lá, quando ele teria o direito, seria 87-97. Como que impacta ele aqui? Então, por exemplo, o José deveria pagar um pedágio de 30%, então são 5 anos mais 30%, dá 1 ano e meio. Então, deveria de trabalhar 5 anos, teria que trabalhar 6 anos e meio, né? E no cálculo, ele ia ter direito a 92,5% da média, pelo cálculo proposto. E trabalhando 6 anos e meio, e com a regra atual, ele poderia ir para o fator 87,97, que ganharia 100% da média maior que é hoje. Né? Então, você vai perdendo o percentual e vai ser afetado pela média. Então, ele vai trabalhar ao mesmo tempo, nesse exemplo aqui, 6 anos e meio, se ele quisesse ter 100% da média, só que, pela regra nova proposta, ele ia receber só 92,5% da média defasada, que está sendo proposta pela PEC. Ficou claro? Ficou claro o exemplo, pessoal? Vou pegar outro exemplo aqui. Vamos pôr também do regime geral. Roseli, 37 anos, 5 anos de contribuição. No caso dela, o mais próximo para ela se aposentar seria por idade. Então, na regra atual, 60 anos. Então, para ela chegar nos 60 anos, ela teria que contribuir por mais 23 anos e ela ia ter direito a 98% da média. Por que 98? É os 70 mais os 28, porque são 5 mais os 23, dá 28, 98% da média. Ou, se não, ela contribui até os 15 anos, né? Só por 15 anos, para completar 15 anos, mas só que ela ia ter 85% da média. Vamos supor que ela não tivesse mais, não conseguisse contribuir mais, né? Mas ela garantiria, ela poderia se aposentar por idade, mas com 85% da média. Com a PEC, ela só poderá se aposentar com 62 anos e com um mínimo de 25 anos de contribuição que ela vai ter lá na frente. Só que ela vai receber 70% dessa média rebaixada. Então, ela vai ficar mais tempo, de 23 para 25, para receber 70%, e no caso atual, se ela se aposentasse por idade, ela ia receber 98% dessa média maior. Está claro? Isso eu estou considerando isso, né? Porque na média a gente sabe que na média as pessoas ficam um tempo sem contribuir, estão desempregadas, estão na informalidade. Sim, principalmente. Então é importante essa questão. Mas considerando uma situação ótima, ela perde muito, né? Ela vai ter que trabalhar mais para ganhar muito menos do que ela ganharia na regra atual, né? Se ela constante. Tá claro? Tá claro esse exemplo aqui? Então, é importante salientar isso, o impacto que dá. Claro que o impacto é diferenciado conforme a situação de cada um, mas ele gera um impacto significativo. Outro exemplo aqui, vamos pegar uma professora. Vamos supor, a professora Maria Lúcia, 42 anos, 10 anos de contribuição. Mas ela é professora seletista, é do setor privado, tá? Ou é terceirizado pelo setor público, pode ser, né? Então, pela regra atual, ela poderia se aposentar com 25 anos de contribuição, porque é uma aposentadoria especial, né, a professora. Então, 10 anos para chegar no 25, faltaria 15 anos. Né? Pelo fator, ela iria receber 74,6% da média, ou, se não, ela trabalharia 16 anos e meio e conseguiria se aposentar pelo fator 85,95, que daria direito para ela 100% da média. Né? Não sei se é claro para todo mundo a questão do 85-95, que foi o que foi criado recentemente, que é a soma da tua idade mais o tempo de contribuição, no caso da mulher ser 85, no caso do homem ser 95, dá direito à aposentadoria com 100% da média. Né? Então, essa que é a situação do 85-95 que a gente está falando aqui. Então, no caso dela, com 16 anos e meio, ela teria direito a 100% da média dela. Com a proposta, como que fica a situação dela? Né? Ela não deverá cumprir a regra de transição, porque aquela situação, se ela for usar a regra de transição, ela vai chegar numa idade maior do que ela se aposentaria por idade. Então, nesse caso aqui,
seria melhor ela se aposentar pela regra geral, que é 60 anos mais 25 anos, mas só que daria direito só a 70% da média dela, da média rebaixada. Para ela obter 100%, ela teria que se aposentar com 72 anos. Né? Que no caso aqui seria 15, 57, 58, menos de 59 ela teria 100%. Com a proposta do governo, para ela ter 100% da média rebaixada, ela teria que trabalhar até 72 anos. Então, quem pega mais essa questão é principalmente os professores mulheres. Né? Sim, também, mas principalmente as aposentadorias diferenciadas e as mulheres. Vamos para adiante. Com relação aos rurais, falando dos rurais, é importante ressaltar que os rurais têm duas situações. Tem o rural assalariado, que é aquele que trabalha e é registrado pelo empregador, e tem o rural, o trabalhador rural, a agricultura familiar, né, são diferentes. Então, o governo separou isso agora na nova proposta. Na questão do assalariado rural, então, hoje é 55 e 60 anos, né? 15 anos até 2020, e após 2020, 6 anos a cada ano. Então, você vai aumentando a idade mínima para se aposentar, até chegar nos 62 e 65, no caso do assalariado rural, para ganhar um salário mínimo. Né? Então, ele teria que mulher, 55 anos e 15 anos, e homem, 60 anos e 15 anos de contribuição. Mas a idade mínima é progressiva também, ela vai aumentando ao longo do tempo. Né, que hoje é 55 e 60, ela vai aumentando, conforme eu tinha dito, até chegar mulher, 62 anos, e homem, 65 anos. Então, ela vai aumentando ao longo do tempo, e aumenta também o tempo mínimo de contribuição para ela ter direito à aposentadoria. E a questão da contribuição individual. Né? Não, nesse caso aí, o patrão vai ter que pagar a contribuição dela. Vamos pegar 2 exemplos aqui. O Geraldo, 45 anos, né? Tem comprovação do exercício na atividade rural por 5 anos. Então, para ele se aposentar, né, por idade, ele teria que ser mais 15 anos, né, de idade, para ele se aposentar com 60 anos, né, e no mínimo 10 anos de contribuição, né, porque ele tem 5 e no mínimo é 15, né, 10 anos. Com a PEC, o Geraldo não poderá se aposentar em 2032, que seria o caso aqui, porque a idade mínima neste ano será de 65 anos, que hoje é 60, passaria a 65 anos. E para o homem, no mínimo, com 21,5, 21 anos e meio de contribuição. Né? Então, muda totalmente para ele. Então, ele vai conseguir se aposentar lá em 2037, 5 anos a mais, com 65 anos, 24 anos de contribuição, né? Com o salário mínimo. Nesse caso, não muda a base, vai ser o salário mínimo. Né? Mas ele vai ter que trabalhar mais e contribuir, e ter mais tempo para contribuir. E aqui a gente pegou uma mulher, né? Tem 40 anos, só tem 4 anos de exercício na profissão, por idade seria 15 anos, né? E 11 anos de contribuição, porque ela tem 15 anos, né? Para chegar no 15 e 11 anos. Com a PEC, que seja aprovada em 2032, quando a Isa teria 55 anos e poderia se aposentar, né? A idade mínima será 60, então ela não vai poder se aposentar com 55. E 25 anos e meio. Então, no caso dela, ela ia se aposentar com 62 anos e 25 anos de contribuição. E sendo que hoje, com que mais 15 anos, ela se aposentadoria. Ela vai ter que trabalhar e contribuir 10 anos a mais para ganhar a mesma coisa que ela ganharia hoje. Está claro? Regra de transição, que eu já comentei aqui, né? Então, a idade mínima, 55 anos, 60 anos, né? Isso aqui é o regime próprio, tá, pessoal? 55 anos e 60 anos, né? 30% é adicional, que é a mesma coisa do regime geral. Contribuição, 30 e 35 anos, 20 anos no serviço e 5 anos no cargo, né? Sendo que essa idade mínima ela é progressiva até chegar igual à regra geral, 62 e 65 anos. Né? É igual.
Então, progressiva a idade, né, 56 vai aumentando até chegar nos 62, homem 61 em 2020, né, e até chegar nos 65. É igual a regra geral a essa questão da progressividade. E aí você tem uma diferenciação, que é aquilo que eu falei. Tem a emenda constitucional 41 de 2003, que garantia os servidores que entrassem no setor público antes de 2003, ele garante a integralidade e a paridade, né, ter o salário igual ao da ativa e ter o mesmo reajuste de quem está na ativa, né? Na proposta do governo atual, que é aquilo que eu comentei, na outra proposta, o que colocava? Quem que entrasse na regra de transição garantia essa questão. Com a proposta nova, só garante isso quem conseguir chegar na idade mínima de aposentadoria. Se você não tiver a idade mínima, você perde o direito da integralidade e paridade e passa a ser calculado a tua aposentadoria com base na regra geral, né, que é os 70 mais o percentual, né? Então, a integralidade, se a idade inferior ao benefício, será equivalente à média de todo o período contributivo, que é aquilo que eu comentei, né? E para quem que entrou depois, né, 55, 60 anos, já vale isso, essa regra de cálculo de 70 até chegar nos 100%. Não sei se ficou claro essa questão. Não sei se tem alguém de servidor público aqui, acho que tem, né? Está claro? Então, só garante a integralidade se você tiver a idade mínima. Se você não tiver a idade mínima, você perde o direito da integralidade e a paridade. Aqui a gente tem um exemplo, né? O Antônio, servidor público, 40 anos, 15 anos de contribuição. Pela regra atual, com mais 20 anos, ele se aposentaria com tempo de contribuição chegando nos 35 anos, se aposentaria com 60 anos, 35 anos de contribuição, como ele entrou antes de 2003, ele se aposentaria com o valor integral. Isso é a regra atual. Na proposta do governo, ele não precisa pagar pedágio, já que em 2037 a idade mínima será 65 anos, né? Então mas só que ele teria que trabalhar 25 anos, né? Então ele ia chegar com 40 anos, nesse caso ele ia manter a paridade, né? Nesse caso ele ia manter porque ele vai se aposentar por idade e o tempo de contribuição vai chegar a 40 e no cálculo, e daí garante a questão que ele vai ter a idade mínima para garantir, ele consegue se aposentar. Agora, tinha outro exemplo aqui, mas eu tirei, senão ia ficar muito longo. Outra questão importante, pessoal, a questão das pensões. O que muda na questão das pensões pela proposta do governo? Ele mantém vinculado ao salário mínimo, né, a pensão, só que ele cria a lógica de cota familiar. O que significa isso? As pessoas não vão ter direito à aposentadoria integral do aposentado, né? Vai ser conforme a família. Então, como que é essa cota? Você garante um mínimo de 50% e mais 10% por dependente. Quem é dependente? A mulher e os filhos. Então, vamos colocar um exemplo. Vamos supor que a pessoa tinha a mulher e 2 filhos. Se a pessoa falecesse, né, a outra pessoa ia ter direito a 80% da média. É importante ressaltar isso, né? Então, 80% da média. Só que isso não é garantido até a pessoa morrer, porque isso é regressivo. Por que regressivo? Se um filho atinge a idade de 21 anos, ele deixa de ser dependente, e você perde 10%. Se outro filho também atinge, você perde mais 10%. Na proposta original, o governo colocava a possibilidade até de você ganhar menos que o salário mínimo. Então, por exemplo, você tem um casal, um se aposentou com salário mínimo, o outro não é aposentado, né? Vamos supor, os dois vamos supor, um é aposentado, o outro não é aposentado e nunca trabalhou. Se um morresse, o outro ia receber 60% do salário mínimo. Essa era a proposta original. O que o governo fez agora? Não, o mínimo a gente garante salário mínimo. Mas quem ganha salário acima do salário mínimo, você coloca essa regra. É os 50% mais 10% por dependente, né? Então, só são dependentes, só são dependentes cônjuges e filhos de 21 anos, né? Até 21 anos. E no regime geral, você tem aquela questão, não sei se todo mundo sabe, que já tem uma limitação do benefício conforme a idade do beneficiário. Então, por exemplo, quem tem menos de 44 anos, você não tem garantia de um benefício até o resto da vida. Você tem um prazo. Isso mantém.
que foi alterado lá em 2015. Não sei se o Juvenal lembra disso, né, Juvenal? Que foi alterado, não sei se todo mundo conhece, que foi limitado. Dependendo da idade do cônjuge, você tem um benefício temporário, de 3 anos, 5 anos, né, dependendo da idade. Então, isso é mantido e, além disso, você reduz. Então, no exemplo aqui, é outro exemplo aqui, uma família composta por 2 dependentes, ela teria direito a 70% da média. É importante ressaltar, se o cara está na ativa e morre ou acontece com alguma coisa, é 70% da média. Se o cara já está aposentado, é 70% do benefício que ele recebe. Está claro? Nesse exemplo aí que eu coloquei, né? Aqui a gente pegou um exemplo, aí é um exemplo trágico, pessoal. Vamos por Joca, trabalhador na ativa, né? Trabalha desde os 15 anos, mas conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada há 5 anos só. Então ele só tem 5 anos de contribuição. Vamos ser um pouquinho bonzinho nesse caso. Vamos considerar que a média salarial dele, que é difícil, né, se for pegar na média do Brasil, vamos supor que a média dele seja 4 mil. Vamos supor que a média dele seja 4 mil. Vamos supor que ele teve um acidente e ficou incapacitado pelo trabalho, né? Então, na verdade, ia calcular o benefício dele, como não é acidente de trabalho, ia se calcular pela média dele e fazer o cálculo conforme aquele cálculo, dos 70 mais aquela regrinha. Então, no caso dele, ele ia ter ele ia ter direito a apenas 70% da média. Então, o benefício dele seria 70% dos 4 mil, que dá R$ 2.800. Então, já cairia a renda drasticamente dessa pessoa. E vamos por azar do destino, o cara venha morrer. Então, ele tem um benefício de 2.800, morre, a mulher não tem filho, é só ela passa a ter direito a 60% do benefício dele. Então, ela teria um benefício de R$ 1.680. Então, uma família que tinha uma renda de R$ 4.000, reduz para 2.800 e a cônjuge pode ter um benefício de R$ 1.680. Só um exemplo para a gente entender como que pode gerar um impacto dessa questão dessa regra. Está claro? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Os últimos 15 anos, que ele ganhou R$ 4.000 por mês, e aquele tem emprego variado, ganhando em um lugar, 2, 3, ele vai ganhar, quanto ele vai ganhar na dele? Então, isso, aqui, só para clarear, no caso desse exemplo aqui, ele trabalhou 15 anos, mas ele só teve registro em 5. Mas ele só teve contribuição em 5. Só considera os 5. Agora, o que você está colocando é o seguinte, você pode ter um longo período assim, mas vai considerar a média do que você contribuiu, né? Então, vai puxar essa média para baixo. Possivelmente, se ele tivesse esses 15 anos de contribuição, a média dele seria muito menor do que essa média aqui, né? E com a questão, fazendo um link com a proposta de reforma da trabalhista, não sei se vocês discutiram, né, que permite uma flexibilização da forma de contratação dos trabalhadores, com certeza essa média vai ser muito baixa, né? Porque você tem até a questão do trabalho intermitente, trabalho de contrato parcial, de tempo parcial, então isso vai piorar ainda mais, né? A situação que vai fazer tua média ser menor ainda, né? Aqui, nesse exemplo, eu considero, apesar que ele ter nos últimos 15 anos, mas só teve registro em 5. E nesses 5, estamos sendo bonzinho com ele, que ele teve uma média de 4 mil. Com certeza, se ele tivesse um período maior de contribuição, a média dele seria muito menor. E daí o impacto seria pior ainda, né? Porque daí ele ia ter direito a 70% dessa média, que seria rebaixada, e a pensão seria sobre esse valor do benefício que ele teria recebido. Vamos lá. Aqui, a questão das pensões, eles colocam, o que fala das pensões? Ele proíbe mais de uma aposentadoria por regime, proíbe mais de uma pensão, né? Então, você não poderia ter pensão, e proíbe acúmulo de pensão e aposentadoria, né? Então, por exemplo, você ser aposentado, o teu cônjuge é aposentado, um morre, você até pode, desde que não exceda 2 salários mínimos, né? Então, isso é uma questão muito drástica, né? Quais que são a exceção nesse caso? Trabalhadores na saúde, professores que podem ter 2 aposentadorias no regime próprio
e pensões e aposentadoria cujo valor não supere 2 salários mínimos que eu falei. No caso dos filhos, eles podem ter até 2 pensões, mas naquelas regras lá, ele vai reduzir o valor, né, conforme a regra de cota lá, e, além disso, ele vai deixar de ter o direito a partir dos 21 anos, ele perde o direito. Está claro isso? Vamos apurar. Alguns pontos adicionais. Aposentadoria especiais do regime geral e no regime próprio. Ele limita a redução em 10 anos da idade e 5 anos no tempo de contribuição. Né? Coloca uma transição de idade mínima, também estabelece uma idade mínima, que vai aumentando ao longo do tempo, né? E veda a categorização por categoria profissional ou ocupação, né? Diferente do que você tem algumas categorias hoje que tem direito à aposentadoria especial, então por categoria, determinada categoria tem direito. Ele veda isso, né? E ele coloca a questão da aposentadoria especial só pelo risco da saúde, né? Não coloca, por exemplo, o risco, a questão da insalubridade, tira como se fosse aposentadoria especial, deixa de ter direito. O BPC, que eu já comentei, ele mantém o vínculo com o salário mínimo, mas a idade passa de 65 para 68 anos, mas ela pode aumentar conforme a expectativa de vida. Pessoa deficiente, sem limite de redução da idade e do tempo de contribuição, 100% da média, isso daqui melhorou bastante, que era muito pior. Transição sem idade mínima, né? 35, 25 ou 20 anos de contribuição, conforme a deficiência. Né? Então, você tem uma situação diferenciada que piorou, mas mantém diferenciação. Com relação aos servidores estaduais, né? Não sei se vocês lembram que, depois das mobilizações que tiveram, acho que foi no dia, não sei se foi no dia 15 ou dia 28, o governo veio a público falando que estava tirando os servidores públicos da reforma. Depois ele foi ver que ele não podia fazer isso, porque na Constituição, se eu não me engano, no artigo 40, já estabelece as condições mínimas do servidor público. Daí ele voltou atrás falando o seguinte, ó, servidor público, eu vou dar autonomia para os municípios e estados, se quiserem fazer sua reforma, pode fazer, mas no prazo de 180 dias, ou se não, segue a discussão nacional. Né? Diferente do que tinha falado, que ele tinha jogado a responsabilidade para os municípios e estados, faz quem quer. E, na verdade, ele não poderia fazer isso. E o que ele está falando com essa proposta aí? Que todo mundo vai ser atingido, ou de forma direta ou indiretamente. Eu acredito que a maioria dos municípios e estados que têm previdência própria não vai correr o risco de se desgastar com uma proposta de previdência própria dele. É o caso, por exemplo, o governador do estado do Paraná já falou que vai seguir a reforma federal. Né? Porque, imagina, ele já está desgastado, discutir uma reforma específica do estado, né? Então, na prática, todo mundo vai ser atingido, direta ou indiretamente, com relação à reforma. Trabalhadores nas estatais, eu voltei. Trabalhadores em estatais, os empregados das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente. Ele vai permitir que esses trabalhadores sejam aposentados compulsoriamente, sejam obrigados a se aposentar, mesmo que eles não tenham, no mínimo, 25 anos de contribuição ou 75 anos de idade. E isso não existe hoje. Isenções tributárias, ele mantém, né, as isenções tributárias já praticadas, e a principal delas é entidades filantrópicas. As empresas filantrópicas, as entidades filantrópicas não pagam a contribuição previdenciária, mas o trabalhador tem direito. Ele mantém isso. Finalizando, Juvenal. Né? Então, algumas reflexões que a gente coloca de possíveis impactos dessa reforma para a sociedade, para o mercado de trabalho de forma geral. Primeiro ponto, é uma regra rígida e igual para uma sociedade muito desigual. Né? Então, ele tenta unificar o máximo possível numa sociedade extremamente desigual. Muitos possivelmente não vão conseguir se aposentar, porque alguns não vão chegar aos 65 anos, ou pode chegar, mas não ter os 25 anos de contribuição. Então, isso vai dificultar e muita gente não vai conseguir se aposentar. Além disso, tem os grupos mais atingidos, principalmente aquelas ocupações que estão em atividades com maior rotatividade, sazonalidade, ilegalidade, né, informalidade e baixa renda, né, que são principalmente os rurais, os trabalhadores na construção civil, que tem muita questão da informalidade e da questão da sazonalidade, né, que influencia, os trabalhadores na área de limpeza e também os trabalhadores domésticos, né, que vão ser mais atingidos. Mulheres também vão ter dificuldade de conseguir, na idade proposta, 62 anos, conseguir 25 anos de contribuição, porque tem muitos casos onde a mulher
tem filho, para de trabalhar e depois que cria os filhos, volta ao mercado de trabalho. Mas daí, quando chegar na idade, não vai ter os 25 anos de contribuição, não vai conseguir se aposentar, vai ter que esperar mais tempo. Então, esse vai ser um impacto também. E muitos sem acesso à aposentadoria, com o benefício assistencial mais distante, né? Por causa do aumento da idade e a mudança da composição da renda familiar. Né? Em função do aumento da idade e a necessidade de 25 anos, muitos não vão conseguir. Na verdade, na prática, a PEC e seu substitutivo pode agravar substancialmente a desigualdade social no país. E é importante salientar que muitos municípios no Brasil, no Paraná, sobrevivem em função dos aposentados do INSS. Muitas vezes o benefício dessas pessoas são maiores do que o repasse, por exemplo, do Fundo de Participação dos municípios. Então, a economia local acaba sobrevivendo em função dessas aposentadorias. Se você reduz isso pelo fato reduz pelo cálculo e reduz em função da demora de você ter direito à aposentadoria, isso vai impactar diretamente esses municípios, impactando na economia de forma geral. Outro ponto, mercado de trabalho, atravancado e desregulado. Por quê? Permanência dos mais velhos por mais tempo no mercado de trabalho, aí vai ser um problema. Imagine, por exemplo, motorista. Vai conseguir trabalhar como motorista até os 65 anos? Possivelmente as empresas vão mandar embora antes. E aonde que ele vai trabalhar? O eletricista. Né? Então, isso vai ter um impacto significativo. Então, você vai manter as pessoas mais velhas no mercado de trabalho, simultaneamente, uma dificuldade do reemprego das pessoas mais velhas, né, desempregadas, para você conseguir se colocar no mercado de trabalho, vai tornar mais difícil. Por outro lado, vai ter uma dificuldade ainda maior dos jovens entrarem no mercado de trabalho em ocupações melhores, porque as pessoas mais velhas vão ficar mais tempo, né? Então vai dificultar ainda mais. Na verdade, é um desincentivo à busca do emprego formal, né? E um incentivo em outras inserções. Porque eu já ouvi alguns jovens falando o seguinte: não, para que eu vou contribuir cedo? Porque vai rebaixar minha média? Então, eu contribuo mais para frente. Então, eu vou na informalidade, daí entro no mercado de trabalho depois com um salário maior. Né? E até tem alguns cálculos que a gente fez que acontecia o seguinte: a pessoa que entrou cedo no mercado de trabalho, ele trabalhou mais tempo, ele pode ganhar menos que uma pessoa que entrou depois, porque a pessoa que entrou depois já entrou com um salário maior. Né? Então, isso é um desincentivo à questão da previdência social. E isso tudo vai impactar no mercado de trabalho, porque mais gente vai ficar no mercado de trabalho, vai ter mais concorrência, aí, com a perspectiva econômica que a gente tem, vai tornar mais complicado aí no mercado de trabalho. E, além disso, tem outras questões, a reforma trabalhista que está por aí, que pode piorar ainda mais essa situação. Além disso, cria um risco adicional para a sustentação da previdência pública, né? Porque ele é uma corrosão da confiança da previdência pública, risco de quebra do pacto de gerações, porque hoje a lógica da previdência social é o seguinte: quem está nativo acaba pagando para quem está inativo. Né? Se você olha, mas eu só vou se aposentar com 65 anos, vou ter que contribuir por 25 anos, vai desestimular as pessoas a contribuírem para o INSS. Possivelmente vai haver uma sobrecarga das mulheres, né? Porque além das crianças vai ter o impacto dos idosos, porque eles não vão conseguir se aposentar e vai impactar nas mulheres. E sem uma política pública pode gerar uma redução ainda maior na fecundidade, na taxa de fecundidade, que pode prejudicar ainda mais o equilíbrio financeiro da Previdência Social. Porque hoje, qual que é um dos problemas? Que as pessoas têm poucos filhos. Né? Isso pode ser agravado, porque com a perspectiva de você ter dificuldade lá na frente, tem menos filho, além disso vai ter que cuidar mais tempo dos idosos, que não vão ter condição, e isso pode impactar diretamente na sustentabilidade da Previdência Social. E o mercado de trabalho mais desestruturado e com redução do padrão salarial, porque vai impactar, se você tem mais gente no mercado de trabalho, concorrendo no mercado de trabalho, isso vai fazer com que dificulte as negociações salariais e acabe incentivando o mercado informal. Né? E isso vai fazer com que reduza o padrão salarial da economia como um todo, né? E isso desestrutura o mercado de trabalho e impacta no financiamento da Previdência Social. Né? Então, pode virar uma bola de neve, né? E prejudicar ainda mais a situação fiscal. Só para finalizar, eu gostaria só de comentar aqui. Como eu falei, o DIEESE vem ajudando as centrais sindicais nesses debates, né? Teve vários debates, a gente continua produzindo. No site do DIEESE, para quem quiser, tem acesso lá no www.diese.org.br, tem um espaço especial
tanto da reforma da Previdência como a reforma trabalhista, né? Tem alguns estudos, mas aqui o foco é a reforma da Previdência, então tem uma área especial que tem os estudos que o Diese fez sobre isso. E, além disso, tem uma calculadora da aposentadoria, não sei se todo mundo conhece. Você pode fazer o cálculo, a simulação, pela internet ou também pelo aplicativo. Quem tem celular, né, que tem o sistema operacional Android, você pode entrar lá na Google Play, digita lá Diese, você consegue baixar o aplicativo, e a partir dali você pode fazer a simulação para ver qual é o impacto, e é importante para a gente mostrar para as pessoas quais seriam os impactos. Da produção técnica aqui não vai dar para ver, mas aqui tem as apresentações usadas nas Jornadas Nacionais de Debates que o Diese fez, desde o mês de março até agora abril, né, onde a gente fez várias no Brasil inteiro. Tem o material do seminário sobre Previdência que foi feito em fevereiro, lá em São Paulo. Foram 3 dias de debates. Além disso, tem uma apresentação que o Diese fez junto com as centrais sindicais para os deputados, lá em Brasília. Né, não sei se o Juvenal estava junto lá, para alguns deputados da comissão e tal. E tem a produção técnica, né? Então, tem uma nota técnica que foi feita o ano passado com relação às propostas das centrais sindicais, né, os pontos que deveria se abordar antes de qualquer reforma. Tem a nota técnica avaliando, que essa nota técnica, eu não consigo ver o número aqui, 168, que foi analisando a PEC original. Né? Além disso, teve os estudos maiores, tem uma versão resumida, uma versão mais ampla, que o estudo que o Diese fez junto com outras entidades, onde você tem um estudo mais aprofundado da discussão de Previdência Social, e está para ser lançado uma atualização da nota técnica analisando a PEC. Então, tudo isso é público, está lá no site do Diese, né? E quem tiver curiosidade, estudar e entender melhor, e tirar as dúvidas, está tudo lá, colocado lá no site do Diese, e até para a gente divulgar e para ter o real impacto aí dessa PEC, para as pessoas entenderem um pouco mais com relação a isso. E também o Diese já produziu alguma coisa da reforma trabalhista, né? Tem uma nota técnica específica para os pontos mais gerais, algo mais resumido, mas está para ser lançado algo maior para a gente entender um pouquinho os possíveis impactos da reforma trabalhista. Acho que seria isso. Espero ter contribuído aí para o debate de vocês, que ajude a clarear um pouco mais, né, o impacto especificamente dessa reforma. E a gente está à disposição aí para ajudar aí o movimento sindical SSB. Obrigado.